exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viestes à terra que criaste, se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. totalmente amável, Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, eu vim para dizer, tu és meu Deus, Deus. és totalmente amável, Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço. Os meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei O preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço. Dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, Para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. tão maravilhoso para mim, tão maravilhoso para mim, tão maravilhoso para mim. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou de pé, se estou fraco, caindo, se estou fraco, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria? Deus me amou, Deus me amou tanto para morrer em mim. Deus me ama
Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, se estou forte, se estou forte, se estou de pé, se estou fraco, se estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, o que seria? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus, Ele me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus Me ama, aleluia. E Ele está assim. Aleluia. Vocês estão tendo noção do que vocês estão cantando? Você tem um Deus que te ama. Que às vezes a gente se sente tão assim, né? Falho. Mas Ele te trouxe aqui para dizer hoje que Ele te ama e que Ele está de braços abertos para você. Amém? Aleluia. Vamos sentar um pouco. Agora é hora dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Agora é hora da gente estar demonstrando também o nosso amor por Ele. Amém? Enquanto você prepara a tua oferta, eu gostaria de estar lendo um versículo com vocês, que está lá em 2 Pedro, a partir do capítulo 1 e do versículo 3, que fala bem assim, olha: visto que, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem doado todas as suas promessas, e muito grandes e preciosas, para que ela vos torneis coparticipantes da natureza divina. O Senhor já nos deu todas as condições para termos uma vida e uma vida piedosa. É isso que Pedro está falando. O Senhor está falando através da vida de Pedro. E ele fala o seguinte, que nós podemos sim participar, ter a natureza divina dentro de nós, e a gente não participar da natureza divina. Vocês sabiam disso? É a mesma coisa que você for muito rico, mas você está preso e seus bens estão detidos. Você tem, mas você não usufrui. E Pedro está falando isso. A virtude, a proposta do Evangelho, me desculpe falar para vocês, mas não é para abençoar vocês. É para que vocês sejam uma bênção. Amém? Por isso que fala que nós temos que ter o quê? A natureza divina. Foi essa
esse propósito, foi para isso que Deus veio, para isso que Jesus se mostrou para nós. Ele sempre se mostrou para mostrar isso, porque nós podemos ser participantes com Ele, da natureza dEle. Foi isso que Ele veio fazer aqui na terra. Quando Jesus veio ressuscitar mortos, Ele não veio mostrar que Ele pode ressuscitar mortos. Ele veio mostrar que Ele é a ressurreição. Amém? Quando Ele veio aqui para multiplicar pães, Ele não veio dizer, olha, eu posso multiplicar pães. Porque isso, Deus já fazia desde o Antigo Testamento. Ele veio para dizer, eu sou o pão. Amém? E isso é entender que o que Deus é e não o que Deus pode. Porque quando nós entendemos o que Deus é, nós não vamos mais correr atrás da multiplicação. Nós vamos correr atrás de quê? De sermos pão para quem precisa de pão. Amém? Esse entendimento que nós temos que ter. É por isso que Deus falava que o seguinte, que Ele dá pão a quem semeia, para quem come, mas Ele dá semente para aquele que semeia. Porque a proposta não é, mesmo que nós plantamos, o resultado vai ser uma colheita. Mas o objetivo não é a colheita. O objetivo é sermos semeadores. Porque assim nós podemos ser participantes com Ele, da natureza dEle, assim como Ele foi aqui na terra. E hoje somos nós aqui, pequenos cristos, cristãos, andando como Ele anda. Amém? Sendo que instrumento de Deus para trazer o pão para quem precisa. Em todas as áreas, irmãos. Em todas as áreas. Às vezes uma palavra é o pão que alguém precisa. Um abraço é o pão que alguém precisa. Mas sabe que o que você recebe, a oferta que você dá, vai ser pão para muita mesa? Amém. Próximo domingo nós vamos estar aqui com um missionário que tem um trabalho lindo lá na África, levando comida para quem precisa. Toda vez que você olhar para o teu prato cheio e farto, lembre que tem crianças na África ainda passando fome. Entende o que é ser participante? É muito lindo a gente vir aqui e pedir a Deus para nos abençoar. Mas Ele quer muito mais. Ele quer que nós sejamos uma bênção. É por isso que Ele chegou para Abraão e falou assim: Abraão, ande na minha presença e sê tu uma bênção. O que Ele está falando? Você não veio aqui só para abençoar, para ser abençoado, mas você veio para abençoar. Amém, irmãos? Que essa palavra entre no teu coração. Que você possa não estar trazendo o seu dízimo e a tua oferta hoje, mas vai sondando isso durante a semana, porque nós teremos um culto missionário aqui, e vai ser a hora de nós mostrarmos que nós somos co-participantes de Cristo, da natureza dele aqui na terra. Aleluia, aleluia. Então quem já preparou a tua oferta, quem não preparou, você pode estar ofertando ou dizimando pelo text message através da palavra GRIF, pelo telefone 860-544-5054 ou pelo site da Faith. Também você pode estar ofertando através do gasofilácio aqui, dos dízimos, do envelope. Se você estiver precisando de envelope, só está levantando a mão que vai chegar até você. Amém? Então vamos envolver fé nisso, porque a palavra de Deus diz que tudo sem fé é pecado. Então vamos colocar fé até nos nossos dízimos, na nossa oferta, e declarar que será abundante os celeiros, e que vocês vão não ter só o pão para comer, mas a semente também para semear, em nome de Jesus. Amém? Levante seus dízimos, sua oferta, ou coloca a mão no teu coração, e vamos estar agradecendo ao nosso Deus. Obrigada, Pai. Obrigado por esse entendimento, Senhor, de que nós somos participantes do Senhor aqui nessa terra, Pai. Que podemos sim, através da nossa vida, Pai, não só receber das tuas bênçãos, mas ser abençoadores, Senhor. Abençoadores aonde nós estivermos e com tudo que nós temos, não só com a nossa vida, mas também com o nosso dinheiro, Pai, porque assim o teu reino vai ser propagado. Nós declaramos, Senhor, colheita farta para os nossos irmãos, Senhor, para que eles possam ter sementes para semear e o pão para comer. Nós abençoamos essa oferta, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém? Com esse entendimento e com alegria, venha semear, venha trazer o seu dízimo, a sua oferta, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aleluia.
Pode colocar de pé no seu lugar, amém? Vamos declarar para o Senhor que construiremos a nossa vida na rocha que é o Senhor, essa pedra angular. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, toda adoração. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. A fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, És inigualável. abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. A fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Ele é digno, digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. mostra quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche O meu coração do amor que faz mudar o mundo. Construiremos nossa vida no Senhor, no Senhor. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. eu vou confiar, Somente em Ti. não vou ser abalado. Eu vou
Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Vamos partir para os nossos avisos do dia de hoje. Vamos começar com nossas mídias sociais. Meus irmãos, isso aqui é um grande instrumento de evangelismo. Talvez você não seja um pregador, uma pregadora, mas você pode ser um compartilhador e uma compartilhadora da palavra de Deus. Não deixa de ser um evangelismo. Quando começa o culto ali, eu já coloco no meu Facebook e já mando por WhatsApp para pelo menos algumas pessoas que sempre pedem para mim. Eu sei que de alguma forma eu estou contribuindo para o crescimento espiritual dela. Seja um canal de Deus, você não precisa literalmente pegar no microfone não. Você pode propagar, e a mídia social hoje é um grande instrumento que nós temos para isso. Amém, igreja? Nós temos tanto o Facebook quanto o YouTube, o Instagram. Aproveite isso e vamos voltar isso para trabalhar a favor de Deus, porque hoje a internet é um instrumento tão poderoso para o diabo e para o inferno. A gente pode transformar isso num grande instrumento para propagar o evangelho. Amém? Seja um voluntário. Eu digo para os trabalhadores, meus irmãos, que a gente reúne com eles, que Deus nos dá uma oportunidade. Deus nos dá uma oportunidade quando Ele começa uma igreja e te dá uma oportunidade de trabalhar. Todos nós aqui podemos fazer alguma coisa para o Senhor. Então abra seu coração para isso, sabe? Leve a sério, não só trabalhe, como leve a sério aquilo que você está fazendo. Quando você não se sente peça fundamental da igreja, é porque realmente está precisando amadurecer alguma coisa aí dentro. Você é uma peça fundamental nessa igreja. De alguma forma o Senhor conta com o meu e com o seu trabalho. Se sinta assim e trabalhe como se fosse para Deus e não para os homens. Assim o apóstolo Paulo fala à igreja de Colosso. Amém, gente? Reunião de trabalhadores. Nesse mês de setembro vamos ter uma reunião de trabalhadores para alinhar alguns parâmetros. A igreja está crescendo. Pessoas com a visão, que pegaram a visão e estão querendo pegar junto, estão chegando. A gente precisa colocar algumas ordens e definir exatamente como vai ser a partir de agora o trabalho aqui na igreja. Amém? Próximo domingo nós temos o pastor Roberto Santos. Eu sou bem suspeito para falar sobre ele, meus irmãos. Conheço o trabalho dele, conheço a esposa dele. Ele está desde 1980 lá na África. Pelo menos uma vez por ano ele vem para a América, para o Brasil, para propagar isso, para conseguir mais pessoas que se envolvam com a obra dele. E o trabalho deles é lindo. Eles conversei muito com eles na África, fazendo o seguinte: eles iam numa aldeia, todo mundo passando fome, a mulher dele levava um panelão e fazia comida para as pessoas. Só isso. Quando o povo sentava para comer, que todo mundo comia, barriga cheia, eles falavam de Cristo. E essa foi a estratégia que Deus deu para eles. Leva o pão e leva o pão da vida. Primeiro você vai matar a fome, você vai falar do amor de Deus para quem está com fome, sem dar comida. E nessa história estamos falando de mais de 110 igrejas em mais de 30 anos. E naquele lugar não é só igreja, é também escola e alimentação. A criança recebe alimento, os jovens recebem alimento, recebem treinamento, recebem o evangelho e vão aprender a trabalhar e vão se tornar cidadãos naquele lugar, onde muitas vezes crianças são tratadas como animais, pessoas com grandes faltas. E se ele falar aqui da carência que aquilo tem lá, você vai chorar provavelmente. Quantas vezes ajudamos casas de famílias que viviam em um lugar que literalmente era um chiqueiro, e depois recebe uma casa de alvenaria que custa $1.000. Você doa $1.000, você dá uma casa digna para um irmão em Cristo seu morar. Eles talvez passaram 30, 40, 50 anos vivendo num negócio que vocês vão ver as fotos depois do vídeo que ele mostrar, e vai ser tremendo. Amém, gente? Então abra seu coração para o próximo domingo. Provavelmente vai ter um momento de ofertório especial, e você prepare sua oferta para a África, independente do seu dízimo para o Senhor. E outra coisa, nós fizemos um apelo no grupo da igreja, e quem não está no grupo, eu repito o apelo. Os trabalhadores dele têm muita carência de eletrônicos. Na antiga igreja que eu estava,
Pessoas deram computadores, eu dei um laptop que estava usando, mas não estava usando tanto, porque eu sei que para eles vai fazer toda a diferença. Então aquele eletrônico, aquele computador que está parado, aquele celular que está parado, que está antigo, para eles vai ser o maior presente de todos os tempos. Se você tem, você traga. O pastor Roberto, ele vai vir de carro, e depois ele vai juntar isso, está juntando com todas as igrejas, vai mandar um container inteiro para a África. Então deixa Deus te usar, amém? Seja guiado pelo seu coração, não por constrangimento. Próximo domingo, 4 de setembro. Mais algum aviso? Não tem. Pastorzão, agora é o momento da palavra. Aleluia. O louvor e na adoração Glória a nós Deus. ministramos ao Senhor. Aleluia. E agora receberemos do Senhor a instrução, o consolo, a edificação. Aleluia. Amém, igreja? Amém, Amém. pastor. Aleluia. Obrigado, pastor Ricardo. Alguém pode pegar o meu iPad que está do lado do... Aleluia. Obrigado, pastor. Sabe, amados, eu quero saudar a primeira igreja com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de convidar vocês todos, ficassem de pé, por favor. Pastor Ricardo, você pode deixar esse outro microfone de stand-by? Ah, não, pode deixar, tem um aqui. E sabe, antes de nós iniciarmos a nossa ministração dessa manhã, aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, eu gostaria de chamar a irmã Dinair, que viesse à frente, em nome de Jesus, o irmão Eli. Eu gostaria também... Cris, você poderia vir à frente para mim, representando a Luma, que ela não está se sentindo bem? Eu gostaria de saber se tem mais alguém aqui, que tem alguém na sua família, ou alguém na sua casa, alguém próximo a você que não está bem de saúde. Se tiver, eu gostaria que viesse alguém aqui à frente, representando essa pessoa em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que existe poder na união da igreja. Amém? É justamente isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos declarar essa verdade. Nós vamos crer como igreja juntos aquilo que a palavra de Deus fala. Amém? Estendam todas as suas mãos para cá em nome de Jesus. Vamos todos crer juntos e vamos trazer à existência aquilo que fala em Mateus 18, 19. Pai, graça nós te damos, ó Deus, pela tua graça. Obrigado, ó Deus, pelo teu favor sobre nossas vidas, e nós te pedimos em nome de Jesus. Esse nome que está acima de toda a enfermidade, toda doença, toda inflamação, toda dor. Nós chamamos a existência agora a cura, nós chamamos a existência agora em nome de Jesus livramentos, nós chamamos a existência agora em nome de Jesus liberdade, e livres em nome de Jesus de toda qualquer coisa que possa estar impedindo os teus filhos de viverem em paz. Pai, a tua palavra nos garante que não existe distância de espaço ou tempo quando a tua igreja, quando os teus filhos se colocam em união, em oração, e nós declaramos agora em nome de Jesus: diabo, bata em retirada da vida dos teus filhos. Diabo, você não tem autoridade sobre as suas vidas, sobre suas saúdes. Nós declaramos agora em nome de Jesus vida e não mais morte. Em nome de Jesus, nós damos ordem no mundo espiritual câncer, nós damos ordem no mundo espiritual mal-estar, nós damos ordem no mundo espiritual qualquer tipo de enfermidade, caia por terra agora em nome de Jesus. Obrigado a Deus, porque tua palavra nos garante que nós tão somente devemos crer, e nós cremos assim, e nós ligamos assim, na autoridade do nome de Cristo Jesus. E a igreja diz, amém, amados. Obrigado. Podemos assentar. Na verdade, eu gostaria que a igreja continuasse de pé, por favor. Nós vamos declarar as verdades que a palavra de Deus fala ao meu e ao seu respeito nessa manhã. Sabe que muitas vezes nós precisamos nos lembrar de certas coisas, porque como humanos, nós temos muitas vezes a memória um pouco fraca. Amém? Uns podem falar que é a idade, mas às vezes não.
O pastor ainda está novinho, mas esquece de muita coisa. Nome, então, se não o pastor Ricardo gritando aqui fala o nome do povo, eu não lembro mesmo. Difícil. Eu sou muito de fisionomia, mas de nome, né, irmã Elaine? Amém. Vamos, levante sua Bíblia, então, tudo aquilo que você tem como Bíblia nessa manhã, e vamos declarar as verdades que Deus fala a nosso respeito? Vamos lá? Aleluia. Vamos lá falar comigo. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou meditar nesta palavra todos os dias da minha vida. Amém. Abra suas Bíblias, amados, no livro de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 25 a 34. Na verdade, vamos começar do 25 mesmo. Vamos lá. Vamos para o 24, que fala algo muito interessante também no verso 24. Aqui fala a palavra do Senhor. Mateus 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E sabe que nós poderíamos trocar, talvez, Deus e as preocupações? Talvez Deus e a nossa família? Nossa família, sim. Porque existem pessoas que têm colocado suas famílias em prioridade mais do que Deus. Existem pessoas que colocam seus filhos mais em prioridade, num degrau maior do aquilo que Deus é. Mas o verso 25, ele fala o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. E ele pergunta: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E o verso 27 fala: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? 28. E porque andeis ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Falem comigo, não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam, a palavra de Deus fala, com todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33 fala: mas buscai primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. 34 fala: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Feche suas Bíblias, feche seus olhos, vamos ler. Pai, obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque esse texto nos ensina coisas tremendas, como não devemos ter dois senhores, Pai.
Esse texto também fala, Senhor Deus, por não termos a necessidade de termos 2 senhores, mas sim agradar a Ti, nós também não devemos andar ansiosos. E eu declaro nessa manhã, olhos e ouvidos espirituais abertos, para receber da porção da Tua palavra, nessa manhã, Pai. Visita cada coração, Espírito Santo, pois Tu conheces qual é o ponto em que nós, em algum momento de nossas vidas, andamos ansiosos, porque coisas têm se levantado a nosso redor. Mas a Tua palavra nos garante que nós devemos ter sobre nós a paz de Cristo. E por isso eu declaro, mais uma vez, olhos e ouvidos espirituais, para a porção da Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Se eu pudesse dar um tema a essa ministração, seria Tábega, da ansiedade à multiplicação. Amados, existe um lugar, existe uma igreja localizada em Israel, mais especificamente num lugar chamado Tábega, que é chamado a Igreja da Multiplicação. E ela é situada, amados, na costa noroeste do Mar da Galileia, em Israel. E ela é conhecida por alguns por ter sido apontada por estudiosos como o local aonde houve a multiplicação, aonde Jesus Cristo, Ele mesmo, Cristo, operou naquele lugar a multiplicação dos pães e peixes. Mas interessante que naquele mesmo local aonde hoje existe esse templo, aonde se diz que foi ali feita a operação da multiplicação de pães e peixes de Jesus, existe também ali um local, uma prensa. E nessa prensa, amados, é um local onde era naquela época, essa prensa naquela época de Cristo ainda, uma prensa muito grande, aonde as pessoas traziam as olivas, traziam as azeitonas, para que elas fossem prensadas. E os historiadores falam, eu tive a oportunidade de ver através de estudos no Facebook, no Instagram, no YouTube da vida, essa prensa. E o que me chamou a atenção não era tão somente o tamanho dessa prensa, mas a pressão que essa prensa poderia fazer para que fosse extraído o melhor de qualquer uma das olivas que ali fosse colocado. Interessante, amados, que a unção, ela tem muito a ver com isso também. A unção, amados, ela também tem a ver com quebrantamento. Muitas vezes, Deus, Ele permite que eu e você passemos por situações em nossas vidas, para que possa ser extraído o melhor de nós. Sabe, Deus, Ele é um bom Deus. E como um bom pai, quantos de nós aqui tivemos pais e mães? Amém? Quantos de vocês tiveram seus pais e mães, e seus pais e mães foram sempre muito bonzinhos com vocês, ou nunca deram uma palmada? Eu posso falar por mim, amados. Vou falar assim com o pastor Ricardo, eu vou me expor para que vocês sejam abençoados. Só Deus sabe quanto minha mãe, que deve estar me assistindo nessa hora, teve que... Nós tínhamos um sítio, eu me lembro muito bem que ela falava assim: vai lá e pega aquela valinha de marmelo. Mas eu não mandava pegar um, a gente quase baixava a árvore inteira, meus irmãos. Porque nós éramos em 9 irmãos. 7 filhos adotivos. Cada um com um temperamento diferente, com uma idade diferente. Aí você imagina como era a criação lá em casa. E minha mãe, como uma boa italiana, se a vara quebrasse, era o tamanco. Se o tamanco não alcançasse, era a vassoura, meus irmãos. Glória a Deus por isso. E posso falar uma coisa? Assim como é da vontade de Deus que nós passemos por situações e por provações, para que nós possamos alcançar e chegarmos à plena vontade de Deus, nós precisamos entender como pais que nós somos, Deus também quer que nós possamos aprender. Mas quantos de nós sabemos que como seres humanos, nós temos a tendência de quanto mais relaxado a pressão for, mais nós nos esticamos na rede.
Não sei quanto a vocês, mas eu preciso de certas pressões na minha vida. Eu preciso, na verdade, melhor dizendo, certos ajustes do Senhor. Porque muitas vezes, quando nós estamos vivendo em situações muito favoráveis, a tendência de nós é relaxarmos. Não há nada de mal em relaxarmos, amados, mas não podemos deixar de lado o propósito. Porque, amados, a unção, ela tem esse poder de fazer com que nós, através do intermédio da vontade de Deus, possamos alcançar coisas maiores, mas para alcançarmos coisas maiores, precisamos ser aprovados. E aí que vem algo muito interessante, porque Jesus, amados, ele conseguiu, de uma maneira didática, extraordinária, transmitir verdades do reino de Deus, de uma maneira tão simples. Eu gostaria de falar de uma dessas verdades hoje com cada um de vocês. Continuando seguindo essa série, seguindo Jesus no dia de hoje, eu gostaria de trazer um tema para que possamos estudar, que é não andarmos ansiosos. Vira uma pessoa que está do seu lado e fala assim: você tem andado ansioso? Aleluia. Eu ouvi uns sorrisos, outros balançar de cabeça, outros consentirem de cabeça. Amados, nesse trecho, nesse discurso do sermão de Jesus, ele apresenta algumas verdades importantes com relação ao relacionamento com Deus. Nós começamos a falar um pouquinho antes sobre, no verso 24, que nós não podemos ter outros deuses. E sabe, nós precisamos entender que um relacionamento com Deus, um relacionamento de fé, ele não pode gerar ansiedade, porque a palavra de Deus fala que eu e você não podemos andar ansiosos. E eu ouço dizer uma coisa aqui: se a palavra de Deus nos adverte a não fazer alguma coisa, e se nós passamos a fazer essa determinada coisa, nós estamos em quê? Pecado. Então, eu gostaria de, como pastor da igreja, instruir vocês em uma determinada fala muito simples que muitas vezes nós falamos no nosso dia a dia e nós não nos damos conta como o inimigo pode usar essa palavra ao favor dele. Quantos de nós já ouviu alguém falar assim: nossa, eu estou ansioso para viajar? Nossa, eu estou ansiosa para pegar meu carro, ou para comprar isso, ou para fazer aquilo outro. Não. Eu estou gerando expectativas para fazer determinadas coisas. Eu estou gerando expectativas para as promessas de Deus que vai vir na minha vida. Eu estou gerando expectativas por aquilo que Ele vai fazer e o que Ele tem feito. Precisamos aprender, amados, a mudar às vezes palavras que têm sido tão simples, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e pelo fato de nós lermos muitas vezes a Bíblia, nós não nos atentamos em coisas simples, como não andar ansiosos. O pastor Ricardo muito bem mencionou na semana passada a respeito de fé. E esse relacionamento com Deus, para que possa ser um relacionamento mais verdadeiro, não podemos gerar em nós ansiedade, mas precisamos entender por quê, amados. Eu vou trazer em breve o significado da palavra ansiedade, e se nós entendemos que nós não podemos gerar ansiedade quando nós estamos aguardando algo de Deus, porque a ansiedade não é algo boa. Por isso que a palavra de Deus fala: não andeis ansiosos. E sabe, essa declaração de Jesus é muito clara, porque Ele quer nos levar a um lugar maior, a um lugar de conhecimento dEle e da pessoa dEle. Mas para haver esse relacionamento com Ele, nós não podemos andar ansiosos, porque a ansiedade, se você não entende, ela anda na contramão da fé. Aleluia. Aleluia. E sabe, amados, o nosso relacionamento ele não pode andar na contramão daquilo que Deus fala, porque se você crê para determinadas coisas, como é que você não crê para outras? Como é que Deus pode ser Senhor da sua vida em determinadas áreas e o dinheiro é em outras?
Porque quando a palavra de Deus fala que nós não devemos ter outros deuses, Ele está bem claramente nos dizendo que eu e você devemos ter um relacionamento como pai e filho com Ele, porque quando nós não temos um relacionamento verdadeiro com Ele, quando nós temos outros deuses em nossas vidas, sabe o que acontece, amados? Pouco Ele pode fazer. Na verdade, muito Ele pode, mas Ele não vai fazer porque Ele entende que naquela determinada área você está ansioso e em vez de ser Deus o controle é Mamon. Ou em vez de ser Deus no controle, é talvez a sua família a prioridade. E amados, a palavra ansiedade, eu gostaria de ler para vocês aqui, ela tem como significado um estado psíquico, presta atenção nisso, ela tem como significado um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação. Não entendi, vou explicar. Todas as vezes que você está prestes a realizar determinadas coisas e você começa a colocar uma preocupação, ou seja, começa a se preocupar demais sobre algo que ainda não aconteceu. Pergunte a pessoa do seu lado, quantos cabelos caiu da sua cabeça ontem? Pergunta para ela, para ele. Bom, o meu parece que caiu bastante. Amados, nós não sabemos. E sabe o que acontece? Se eu e você não podemos controlar tão somente um pequeno fio de cabelo que está na nossa cabeça, porque muitas vezes não conseguimos entregar nas mãos de Deus coisas que estão fora do nosso alcance? Precisamos, amados, aprender a andar em fé. Mas a gente precisa entender essa declaração de Jesus. Porque algo no meu coração, eu passei de tanto ouvir essa frase desse amigo, eu passei a adotar para mim. O que está fora do seu controle, entrega na mão de Deus. Sabe por quê, amados? A ansiedade e estar ansioso, ela não resolve absolutamente nada, resolve? Mantenha suas Bíblias abertas, por favor, no livro de Mateus, no capítulo 6, por favor. Aleluia. Aleluia. Olha só o que fala a palavra de Deus no verso 27, amados. Qual de vós estáis ansiosos? Por mais ansioso que esteja, possa acrescentar ou pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Eu gostaria que vocês fizessem exatamente isso que eu vou fazer aqui agora. Pega o braço de vocês, coloque na frente do abdômen de vocês, ou da barriga, ou do peito. Bem assim, ó, baixo, reto, 45 graus. Aí vocês vão fazer o seguinte, estica o máximo que vocês puderem a mão de vocês. Agora enrolem da ponta do cotovelo até a ponta do braço, do dedo. Amém? Alguns estudiosos dizem, amados, que isso significa um côvado. Meio metro, que é a distância do seu cotovelo à ponta do seu dedo, da sua mão. E a palavra quer dizer o seguinte, Jesus está nos dizendo, está nos instruindo na jornada das nossas vidas, que a ansiedade, ela não pode acrescentar nem sequer um côvado. O que você consegue alterar no curso da sua vida? Amados, a distância do seu cotovelo à palma da sua mão, um côvado, se isso for correto, conforme os estudiosos falam. Amados, quantos de nós podemos acrescentar meio metro ao curso da nossa vida? Ninguém. Nada. Mas sabe o que acontece, amados? Ele continua dizendo que a ansiedade, ela é inútil. Agora entendam uma coisa, não confunda a ansiedade com responsabilidade. Isso são duas coisas completamente distintas, amados. Porque uma coisa é dizer que você pode viver consciente da sua responsabilidade, mas sem ser oprimido pela sua ansiedade.
Seja você homem, mulher, jovem, adulto, consciente da sua responsabilidade, mas não deixe que a opressão da sua ansiedade seja senhor na sua vida. Sabe por quê, amados? A palavra de Deus nos fala e nos adverte com relação a responsabilidades. E eu quero falar um pouquinho disso com vocês. Se nós continuarmos nesse verso, continuem com suas Bíblias abertas, a palavra de Deus fala no verso 25, algo muito interessante, que por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de beber ou de comer. E no verso 26 fala, as aves dos céus não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celeste as sustenta. Amados, isso é uma passagem de Jesus Cristo falando à multidão, e Ele falava isso há mais de 2000 anos atrás, mas isso se refere às nossas vidas nos dias de hoje. Porque eu tenho uma pergunta a vocês, como é seguir Jesus nos dias de hoje, tentando deixar de lado a ansiedade que não deveria estar em nós? Sabe, existem pessoas que elas creem para determinadas coisas, amém por isso. Existem pessoas que creem para as suas casas, existem pessoas que creem para as suas finanças, existem pessoas que creem para os seus carros, seus negócios, e é bíblico isso. Mas precisamos entender, amados, que não podemos deixar e transformar isso como um trono em nossas vidas. Não podemos deixar que certas coisas sejam senhores em nós, não. Sabe, existem pessoas que têm colocado as enfermidades em um pedestal que na verdade deveriam estar debaixo dos seus pés. Tem pessoas que têm colocado o dinheiro num pedestal que na verdade deveria estar debaixo dos seus pés, porque o dinheiro, amados, deixa eu te deixar bem claro aqui, ele é um péssimo senhor, mas ele é um tremendo servo. Sabe, a palavra de Deus fala que nós manifestamos a semelhança de Deus na terra. Porque quantos de nós sabemos que Gênesis 1:26 fala que quando Deus criou o homem, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à semelhança, ou seja, eu e você representamos a semelhança de Deus na terra. E Deus quer manifestar através da minha e da sua vida o seu poder, a sua graça, a sua glória, o seu favor. Eu sei que existem determinados momentos em nossas vidas que nós estamos às vezes com uma opressão muito grande, que nós muitas vezes não conseguimos ter paz, mas a palavra de Deus nos garante que Jesus Cristo um dia deixou uma paz que sobreabunda toda e qualquer paz. Amados, quando a opressão vier sobre a sua vida, quando a pressão daquele moinho que espremia as olivas para extrair delas o melhor azeite acontecer ou chegar à sua porta, quando a dificuldade bater na sua casa, ou quando qualquer coisa se levantar, aprenda uma coisa: se está fora do seu controle, ore. Se está no seu controle, agradeça. Sabe por quê, amados? Está na hora de nós entendermos como cristãos que mesmo que as aves, a palavra de Deus fala no verso 27, mantenha aberta sua Bíblia. Observai as aves dos céus que não semeiam, não colhem. Amados, as aves dos céus, elas não trabalham porque elas nunca receberam a ordem e o comissionamento de Deus para tal. Os lírios do campo, amados, não precisam fazer isso tampouco. Mas se você voltar comigo em Gênesis, você não precisa abrir agora. Algo foi dito ao homem desde o início, que trabalhasse. Desde o primeiro homem, desde Adão, nós encontramos o registro que foi estabelecido desde o jardim do Éden, que Deus o colocou ali para cuidar e lavrar aquele campo. O homem, amados, ele tinha a responsabilidade. Eu me lembro que certa vez alguém virou e falou assim comigo: pastor, o trabalho então é maldição, porque ele é pecado.
É por causa do pecado? Não, amados. O trabalho, ele veio, se nós voltarmos na Bíblia, no livro de Gênesis, Deus instituiu o homem no jardim do Éden muito antes do pecado, para trabalhar e cuidar daquele lugar. O que acontece é que a maldição foi fazer o quê? Foi tornar o trabalho mais difícil do que ele era. E sabe, amados, aleluia. Abra comigo sua Bíblia em 1 Timóteo 5,18. 5,8, melhor dizendo. Aleluia. A palavra de Deus fala assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Esse versículo me mostra, amados, o apóstolo Paulo falando à igreja do cuidado que nós devemos ter com o corpo de Cristo, com os de casa. A palavra me fala sobre isso, que nós devemos cuidar uns dos outros, temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros, e a nossa responsabilidade também, amados, é de que nós possamos suprir para nossas famílias. Aquele tempo era um tempo diferente de hoje, onde a igreja se unia e abençoava a todos naquela época. Mas ainda podemos continuar abençoando uns aos outros. Mas é importante dizer uma coisa, amados. Se nós abrirmos nossas Bíblias também, 2 Tessalonicenses, no verso 3, capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante. Porque algumas pessoas podem falar assim: ah, pastor, então não preciso mais trabalhar. Eu posso sentar e fazer igual aquela propaganda que estava antigamente, passando nas emissoras de televisão. Fique em casa, descanse. Não. 2 Tessalonicenses 3,10 fala o seguinte: se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Portanto, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. O que acontece, amados, é que não podemos, o que o pastor está tentando instituir aqui é que vocês entendam que existe sim a responsabilidade de fazermos as coisas. A responsabilidade de cumprir as nossas responsabilidades sem a ansiedade. Quantos de vocês aqui creem que foi Deus que trouxe vocês aos Estados Unidos? Levanta as mãos, por favor. Aleluia. Toda a igreja. Inclusive você que está me assistindo levantou a mão lá, eu vi agora. Foi o Espírito, né? Aleluia. João 16:33 fala o seguinte, abre comigo João 16:33. A todos vocês que vieram para os Estados Unidos, que estão aqui, ou que talvez estejam vivendo suas vidas onde quer que estão, e creem que Deus foi que plantou vocês ali, vamos abrir nossas Bíblias em João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis ou passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, igreja? Sabe, amados, precisamos entender que no mundo nós vamos sim passar por dificuldades, mas nós não devemos andar ansiosos, nós devemos deixar sobre Cristo Jesus, sobre a cruz, e entregar nele. Mas sabe o que acontece? Nós já falamos isso anteriormente. O que acontece é que muitos cristãos, eles depositam sobre a cruz, mas como eles acham que Jesus ainda não respondeu às suas orações segundo o seu próprio tempo, eles vão lá e fazem o seguinte: Jesus, dá aqui de volta, que agora quem resolve sou eu. Tolo, tola. Se nós não podemos controlar um fio de cabelo que cai das nossas cabeças, amados, precisamos aprender a descansar em Deus. E descansar em Deus parece uma tarefa simples, eu sei que não é. Abra comigo suas Bíblias, o Espírito Santo de Deus só me deu esse versículo agora. Salmos 23, por favor. Aleluia.
Obrigado, Deus. A palavra fala dele, fala o seguinte, esse é um capítulo que todos nós conhecemos. O Senhor é o meu e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolas. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas voltem comigo para o verso 2. E ele me faz repousar em pastos verdejantes. Amados, esse versículo me traz à mente algo muito importante que muitas vezes, pelo fato de já termos memorizado esse versículo, esse capítulo da Bíblia, nós não nos atentamos. A palavra de Deus fala que aqui Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Os pastos deveriam ser para comer, amados. Amém? Não é isso que as ovelhas fazem? Elas comem os pastos. Mas aqui fala que existe tamanha abundância que eles repousam. É assim que Deus quer que você e eu estejamos todos os dias de nossas vidas. Eu sei que muitas vezes os seus maridos muitas vezes são ignorantes, as suas esposas não são da maneira que você queria. Muitas vezes talvez você apanha em casa, ou muitas vezes você até bate. Às vezes as coisas fogem ao seu controle, às vezes você não sabe como vai ser, às vezes a enfermidade bate à sua porta, mas o que a palavra de Deus fala comigo no Salmos 23, versículo 2, é que eu e você devemos descansar, porque existe um sustento, existe um cuidado de Deus para mim e para a sua vida. Oh, amados, descansar em Deus parece fácil. Mas o que eu quero falar em segundo plano aqui, já estou quase concluindo, é que o ato da ansiedade, amados, preste atenção nisso. O ato da ansiedade, ele chama toda a responsabilidade do sustento, de alcançarmos aquilo que precisamos e às vezes, amados, daquilo que sonhamos. A ansiedade, ela tira a confiança em Deus e coloca somente sobre você. Como se você fosse o único responsável por aquilo que você está vivendo ou por aquilo que você está esperando. A ansiedade, ela tira de Deus a confiança e coloca sobre o seu ombro. Mas sabe, a fé, ela nos leva em lugares maiores. E mesmo quando a gente cumpre a nossa responsabilidade, amados, a gente sabe que pode sim continuar crendo e confiando no amor de Deus. Oh, amados, sabe, Filipenses 4, 6 a 7, abre comigo rapidamente, Filipenses 4, aleluia. Oh Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado a Deus, para que nós não possamos andar ansiosos, Pai. A palavra fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que a palavra está dizendo aqui, amados, é que eu e você devemos entregar em Cristo as nossas petições. E o que são petições? Petições são aquilo que nos incomoda. Mas veja só o que esse versículo fala. Entregue diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Sabia que primeiro você entrega, depois você começa a agradecer? E você descansa nele? Porque a palavra de Deus fala que a paz de Deus, ela excede todo entendimento, amados. Mas eu quero voltar a falar com vocês que
Aleluia. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela virá sobre a sua vida, e quando você lançar sobre a cruz de Cristo a sua ansiedade, o que ele está querendo dizer aqui é que você deve descansar nele, porque essa paz, no verso 7, fala que ela estenderá todo e qualquer entendimento, e ela vai guardar o seu coração. Eu gostaria que todos que estão aqui fechassem os seus olhos, mesmo já sentados, nós não estamos terminando ainda. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu peito e que você perguntasse a você mesmo: por que estou ansioso ou ansiosa? Por que estou assim, Deus? Oh Pai, retira de mim essa ansiedade, retira de mim essa preocupação. Oh Pai, me ajuda. Torna a existência esse versículo no capítulo 4 de Filipenses, no verso 7, ó Deus. Traga sobre mim essa paz que excede todo e qualquer entendimento. Porque existem dias, Senhor Deus, que eu não aguento mais. Tem dias que as dificuldades se levantam que parece que vão me esmagar, parece que vão me destruir, Deus. Me ajuda a tornar realidade esse verso na minha vida. Amados, e confiança não é sentar e fazer nada, mas é também entender que sozinhos nós não podemos nada e nós não podemos excluir Deus de nossas vidas. Oh Pai, obrigado, Deus. A palavra de Deus fala em Salmo 127, verso 1 e 2: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos levantará de madrugada, e inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente trabalhaste, pois aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Sabe, amados, a palavra de Deus fala em Mateus 6,33, nós acabamos de ler: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Sabe, Deus está dizendo aqui que valorize aquilo que é importante na perspectiva espiritual. Valorize, amados, aquilo que é importante, entendendo, amados, que na vida é mais importante construir tesouros nos céus do que muitas vezes tesouros nessa terra. E mesmo que você passe um tempo nessa terra, talvez não vivendo da maneira como você queira, mas entenda que se você estiver vivendo e fazendo a vontade de Deus, você estará construindo tesouros nos céus, amados. Eu posso te dizer uma coisa, assim como o salmista falou: mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 anos longe da presença dEle. Oh, amados, fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Sabe, o Senhor está falando de foco, o Senhor está falando de atenção, e não só o elemento da confiança. É lógico que a ansiedade, ela é a ausência da confiança. Mas o que Deus está falando aqui é que Ele quer que você tenha essa paz que excede todo e qualquer entendimento. E essa paz que excede todo e qualquer entendimento, ela está disponível hoje, nessa manhã. Em 2 Coríntios 12:9 fala que a minha graça te basta.
Oh, Pai. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e que você perguntasse a Deus: Deus, o que é aquilo que tem me incomodado? A palavra de Deus fala que Ele sonda o seu coração e Ele conhece aquilo que você tem vivido. Sabe, amados, e precisamos entender que a sua ansiedade, que não deveria existir, mas talvez exista, ela é diferente do seu irmão. Porque talvez a ansiedade, aquilo que está te incomodando o seu coração, não é a mesma coisa que incomoda o coração do seu irmão. Talvez o seu irmão tenha necessidade de uma cura, talvez o seu outro irmão tenha necessidade de questão financeira, talvez uma outra preocupação do seu irmão seja a questão dos seus papéis. Mas sabe de uma coisa, não importa qual é o seu problema, existe um Deus que nos garante que se nós lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades, Ele vai cuidar de nós. Oh, rababassuri, ele ligando a balaçou. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu gostaria de fazer o primeiro convite nessa manhã. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de aceitar Jesus, e que ouviu essa palavra e gostaria de dizer: Jesus, eu quero que você seja Senhor da minha vida, Senhor da minha casa. Se existe alguém aqui nessa manhã, eu gostaria que levantasse a sua mão em nome de Jesus. Oh, Pai, eu gostaria que toda a igreja fechasse seus olhos. Oh, obrigado, Deus. Aleluia. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Sabe, amados, mesmo com os olhos fechados, sabe, talvez existem pessoas que estão vivendo como essa música que nós acabamos de cantar. Trovões e mares têm se levantado sobre as suas vidas.
Dificuldades tão grandes que podem ser dados a trovões e mares, que parece que nem mesmo você será capaz de sair disso sozinho. Mas existe uma unção nessa manhã, nessa igreja. E eu gostaria de convidar você que está vivendo qualquer momento, qualquer situação na sua vida, onde você tem se visto ansioso por isso. E sabe, essa canção também fala: se o trovão ou o mar erguendo vem sobre a tempestade, você vai voar. Eu gostaria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado: você precisa de ajuda para vir aqui na frente? E se essa pessoa responder que sim, vem com ela aqui na frente, enquanto nós cantamos mais uma vez essa estrofe dessa música. E nós vamos orar por cada um de vocês, em nome de Jesus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre as águas, tu também és rei. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem
voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, Pois sei que és Deus. descansarei, pois sei que és Todos juntos, descansarei, pois sei que é Deus. Descansarei, pois sei que és Mais uma vez, descansarei. Descansarei, pois Mais uma vez, com todo o seu coração, descansarei. descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Aplaudam ao Senhor nessa manhã. Aleluia. 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 Rababassori ele legandá. Rabababala ele alabá. Oh, Pai. Oh, Deus. Oh, Pai. Oh, Deus. Sabe, amados, a palavra de Deus, quando eu estava orando ali, o Espírito Santo de Deus me trouxe uma palavra profética a essa igreja. Que eu não posso me calar quanto a isso. E Deus me mostrou que existem pessoas que nessa manhã, que estão aqui, amados, também existe uma pessoa que nos está nos assistindo, que eles estavam vivendo coisas tão fortes, tão massacrantes em suas vidas, que eles não estavam conseguindo mais aguentar. Estavam perguntando: Pai, até quando isso vai acontecer na minha vida? E até quando eu vou ter que ser submisso a isso? Mas Deus manda te dizer nessa manhã que acabou. Acabou. Existiam pessoas que estavam tão preocupadas com a sua questão financeira, que ao invés de prestar atenção nesse culto, está se perguntando: Deus, como é que eu vou fazer amanhã para arrumar um trabalho? Deixa eu te dizer uma coisa: Deus manda te dizer que o sustento da sua casa não vem da força do seu braço, mas vem dele. Amados, existe um Deus que te ama, existe um Deus que quer cuidar de você, mas Ele precisa que você permita Ele fazer isso. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, onde nós não mais andaremos ansiosos, Pai. Obrigado, ó Pai, porque Tu és tão bom, ó Pai, e nós deixamos hoje de lado toda a opressão do inimigo e tudo aquilo que estava se levantando como um altar em nossas vidas, um altar da preocupação, e nós declaramos em nome de Jesus: chega. Pai, obrigado, ó Deus, pelo sustento que vem do Senhor. Obrigado, Pai, pelas portas que serão abertas a partir de hoje, porque o Senhor é aquele que conduz as nossas vidas, Pai. Pai, obrigado, Senhor Deus, por conexões divinas que estão sendo estabelecidas agora, porque nós decidimos e nós cremos que Tu, ó Deus, é capaz de realizar todas as conexões necessárias, porque a Tua palavra também fala, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, Ele nos abençoa e abençoa os seus enquanto dormem, Pai. Pai, mas nós entendemos, ó Deus, que está sobre nós a responsabilidade de fazer tudo aquilo que chega às nossas mãos como se fosse para o Senhor, ó Deus. Mas, Pai, queremos lançar sobre o Senhor, ó Deus, toda a ansiedade, tudo aquilo que não vem do Senhor, nós lançamos sobre o Teu trono agora, Pai.
e te agradecemos, Deus, por uma semana cheia e repleta de notícias inesperadas e tremendas, vindas do teu trono de graça sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossas casas, sobre nossos trabalhos, sobre nossas famílias, onde quer que elas possam estar agora. Obrigado, Senhor Deus, porque nós vamos descansar no Senhor. E ainda que eu e que todos nós andemos pelo vale da sombra da morte, sabemos que Tu está conosco, Pai. E ainda, Senhor Deus, que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos e descansaremos no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai, por uma semana repleta de bênçãos e vivemos na prática da Sua palavra. Nós te agradecemos assim, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Podemos assentar, irmãos. Eu só gostaria de dizer obrigado a cada um de vocês que decidiu estar conosco aqui nessa manhã. E todos vocês que se conectaram através da nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube. Sabe, eu também gostaria de frisar um pouquinho sobre o pastor Roberto, que vai estar conosco aqui na semana que vem. Sabe, eu gostaria que você gerasse no seu coração expectativas. Aprenda isso. Gere expectativas, não gere ansiedade. Gere expectativas daquilo que Deus vai fazer no próximo domingo com esse missionário que está vindo da África. E amados, o pastor já viveu na África, eu vivi em 7 países na África, e eu sei a situação e as coisas que ele vive naquele lugar. E sabe, se você não pode talvez abençoá-lo financeiramente, abençoe com suas orações. Se você não pode estar lá, essa é uma maneira pela qual Deus pode te abençoar, abençoando a Ele. Mas se você pode trazer uma oferta, gere no seu coração, pergunte a Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu traga? Para que você possa ser o instrumento certo nas mãos de Deus para a vida daquele homem. Amém? Amados, amo a vida de cada um de vocês e tenhamos todos uma semana abençoada na prática da palavra. Deus te abençoe. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é